Bom dia, seja bem-vindo. Quarta-feira, começo do mês de abril de 2021. Seja bem-vindo, meu nome é Lênio, o canal aqui O Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Se você é a primeira vez que tem chegado aqui ao canal, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe, te oriente e te dê paz. Em nome de Cristo Jesus. Hoje quero compartilhar com vocês uma parte do Salmo 119. Nós vamos meditar nessa palavra, no Salmo 119, e que a graça do Senhor Deus possa nos alcançar, como alcança todo o tempo, e nos dê direção. E o Espírito de Deus possa falar conosco, que fala através da sua palavra, ok? Através da Bíblia, que é a sua palavra, ok? Muito bem? Vamos lá. Antes da gente vamos orar, como é com o nosso costume. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, pedimos ao Senhor, Pai, a Tua graça, como o Senhor já tem derramado sobre nós e cuidado, o Teu poder no Espírito Santo, para que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, estarmos atentos à Tua palavra, à Tua verdade, o Teu ensino, a Tua revelação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, orienta-nos. Somos necessitados do Senhor, Pai. Somos muitos necessitados do Senhor, da Tua direção, da Tua palavra, do Seu cuidado. E o Senhor assim tem feito. Há mais de tantos anos o Senhor tem sustentado toda a terra, todos os povos, com a Tua mão de poder, de autoridade e de soberania. Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor que é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, orienta-nos, aguça, Senhor Deus, os nossos ouvidos para que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo através da revelação da Tua palavra, da Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que pedimos e sabemos que o Senhor é Deus e nada pode contra o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso general, o nosso Senhor, o nosso Deus, o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda majestade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amigos, Salmo 119, a partir do versículo 137, diz assim a palavra de Deus. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Quem foi o abençoado que escreveu este salmo? O salmista Davi, o servo de Deus, o homem que o próprio Senhor Deus diz: eis aí um homem segundo o meu coração, diz o Senhor. O homem que tinha um coração de Deus,
que Deus se agradava imensamente, escreveu esse salmo. Fazemos ideia do quanto este personagem bíblico, será que a gente faz ideia do quanto a palavra de Deus, a lei de Deus, era valiosa para este homem, Davi? Fazemos de fato, temos de fato consciência, o quanto a lei de Deus, a palavra de Deus, era verdadeiramente algo de extrema importância para Davi? Você já se fez essa pergunta? Se você já se fez essa pergunta, e certamente você é um crente em Jesus Cristo, você sabe o quanto a Bíblia, o quanto a lei de Deus, no caso do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o quanto a lei de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus era importante para Davi. Sabe por quê? Porque se você é crente em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você nasceu de novo, se você teve a experiência do novo nascimento, se você arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu dono e o seu Salvador, você sabe o que Davi sabia. Você sabe o que Davi sabia. O quanto é a palavra de Deus. O quanto é a lei de Deus. O quão prazeroso é você ter a lei de Deus, você ter a Bíblia, você ter a palavra de Deus como mais do que alimento para a sua alma. Você sabe disso. Se você é um crente em Jesus Cristo, você sabe disso. Você tem experimentado isso. No entanto, se você sabe disso, se você tem experimentado desse entendimento, deste poder, desta responsabilidade, desse privilégio, em experimentar na sua carne, na sua consciência, no seu âmago, do quanto é importante e poderosa e séria a vontade de Deus, que é a Bíblia. Ao ler agora esses versículos do Salmo 37, isto vai fazer dentro do seu coração, dentro da sua alma, isso vai incluir, isso vai gerar e confirmar dentro do teu ser isso tudo que a gente está falando. Vai testificar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, isso tudo aqui que o texto está falando. Porque o Espírito de Deus que estava ali com Davi, um servo de Deus, inspirando o salmista a dizer essas palavras, e ele ao mesmo tempo no Santo dos Santos, entrando no Santo dos Santos, na presença do Altíssimo, do Deus de Israel, naquele momento, aquele mesmo Espírito que perscrutava ali a essência de Davi e levava Davi à sala do trono para estar na presença do Deus vivo. E este mesmo Espírito está com você agora, trazendo para você, confirmando dentro da sua alma essas palavras com o poder deste Espírito de Deus, testificando na sua alma isso tudo que o salmista falou. Vamos lá? Versículo 137 do Salmo 119. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Feche os seus olhos
e presta atenção lá no fundo da sua alma estas palavras que Davi diz: justo és, ó Senhor, e retos os teus juízos. Mais uma vez, justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Existe algum milionésimo, nanonésimo de segundo na história da humanidade em que Deus não esteve presente? Existe? Existe não. Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Segunda parte, e retos são os teus juízos. O que o Senhor Deus, as ordenanças de Deus, a justiça de Deus, a avaliação de Deus, os concertos de Deus são perfeitos, retos, puros, retos, de um juiz exímio, zeloso, que a Bíblia diz cujos olhos são como chamas de fogo. Este é o Deus de Davi, esse é o Deus dos crentes, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Este é o Deus de toda a terra, de crentes e descrentes. Este é Deus de todas as gerações. Este é o Deus que fundamentou a terra. Esse é Deus que fez as leis da natureza. Esse é Deus que fez as leis da física, da química, da biologia, da termodinâmica. Este é o Deus que inspirou e falou com Davi. Este é o Deus que estava de frente dos sepulcros, e disse para aquele homem que já estava morto há 4 dias: Lázaro, vem para fora. É este Deus, cujos juízos são retos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. As ordenanças que Deus determinou para toda a história da humanidade, das criações, do planeta, do universo. Os testemunhos de Deus que Deus ordenou são retos e muito fiéis. Um átomo que desprende a menor quantidade possível de energia. O Criador de todas as coisas sabe de cada detalhe e tem o controle, tem soberania sobre todas as coisas. Deus querendo interferir no cosmos, ele interfere. Deus não querendo interferir no cosmos, ele não interfere. Deus querendo interferir numa enfermidade de um leito, ele interfere. Deus não querendo interferir, Deus não interfere. As ordenanças de Deus, os testemunhos que Deus ordenou são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Veja o que consumiu o coração de Davi. Veja o que deixou Davi inquieto dentro de si mesmo. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Este homem de Deus amava o conhecimento de Deus,
amava a palavra de Deus, amava as ordenanças de Deus, amava o mandamento de Deus, amava o querer de Deus, amava a vontade de Deus, amava a lei de Deus. E ele ficou consumido dentro de si, porque ele olhava para os seus perseguidores e via que eles não tinham, eles não queriam ter o conhecimento do Senhor, relacionamento com o Senhor, não queriam obedecer à vontade de Deus. Isso consumia Davi. Isso consumia Davi. Era inadmissível para ele olhar para os seus perseguidores, para aqueles que o afrontavam, e ele, dentro de si, ali naquele momento em que ele tinha um particular com o Senhor, no seu momento devocional de oração, na leitura da lei, ele ficava indignado dentro dele, porque ele via, ele fazia um raio-x da sua vida, daquele momento que ele estava passando, e ele ficava daquele jeito, indignado dentro dele, como: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Esqueceram da palavra de Deus. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. O salmista, quando ele meditava nas Escrituras, quando ele meditava na lei de Deus, ele ia meditar na palavra de Deus, ele ia meditar na lei de Deus, ele supostamente pegava ali aqueles pergaminhos, o rolo, e ali ia meditar na palavra de Deus, e quando ele tinha a lei de Deus em suas mãos, ele ia meditar na palavra de Deus, ele se deleitava na palavra, no mandamento de Deus, na lei de Deus, porque a lei de Deus para Davi era pura. Portanto, a palavra de Deus para Davi é pura. Quanto zelo havia no coração desse servo de Deus pela palavra de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo que era a palavra de Deus para Davi e de que fato é a palavra de Deus para Davi. Versículo 40. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Pequeno sou e desprezado. Pequeno sou e desprezado. Percebe como que o homem de Deus, Davi, passava por situações calamitosas da sua vida? Passava por situações difíceis? E ele aqui está dizendo que ele era pequeno e ele era desprezado. O fato dele estar sendo pequeno e desprezado naquele momento da sua vida, olha o que o tornou. Olha o que o fez. Pequeno sou desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Davi era desprezado? Desprezado. Era pequeno? Era pequeno. Mas ele não esquecia dos mandamentos de Deus. Ele ia até o trono de Deus, aos pés do Senhor, na lei de Deus, buscar o auxílio da lei de Deus, se debruçava sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, dobrava os seus joelhos, adorava a Deus com a sua harpa, cantava louvores, porque ele sabia onde ele encontrava refúgio. Você acha que Davi tinha outra fonte de refúgio? Você acha que esse homem tinha necessidade, tinha outra fonte de refúgio? De buscar forças para dentro de si?
alegria para dentro de si, contentamento para dentro de si. Tinha necessidade. Ele conhecia o Altíssimo. Ele adorava o Rei dos Reis. Ele é servo daquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Era desprezado. Mas ele diz, mas eu não desprezei a tua lei. Mas eu não esqueço dos teus mandamentos. Você é crente em Jesus Cristo? Você sabe o que Davi está falando. Você é crente no Senhor Jesus Cristo? Você sabe o que ele está falando. Não é verdade? A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é verdade. A tua justiça é uma justiça eterna. Conhece a justiça dos homens? É? Tem uma notícia para te dar. A justiça de Deus é eterna. Sabe o que significa isso? Não há nenhuma possibilidade de a justiça de Deus não ser justa. Não há nenhuma possibilidade da justiça de Deus não alcançar que quer que seja a circunstância. Porque a justiça de Deus é fiel. A justiça de Deus é eterna. Justiça de Deus é eterna. Há como alguma circunstância na história da humanidade e do universo fugir da presença da justiça de Deus? Não tem como. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A lei de Deus, a palavra de Deus é a verdade. E quem que foi que se manifestou no Novo Testamento? Quem é a lei de Deus? Quem é a palavra, o Logos, a palavra, a lei de Deus que se manifestou e veio andar na terra, amassar barro, comer peixe com os homens? Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é verdade. Jesus Cristo é verdade. Sabe quem que é esse Senhor de Davi? Jesus Cristo. O Verbo de Deus, o próprio Deus. Aperto e angústias se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Olha aqui o segredo de Davi. Nos momentos de angústias que vieram sobre ele tinha um prazer onde? Na lei de Deus. Ele tinha um prazer onde? No mandamento de Deus, na palavra de Deus. Ele tinha prazer onde? Abrir as Escrituras e meditar na palavra de Deus. Ele tinha prazer em comer do maná celestial. Ele tinha prazer em se deleitar na vontade de Deus, em conhecer a vontade de Deus, e ler as Escrituras, e meditar na Bíblia, e buscar entendimento da palavra de Deus, buscar o socorro na palavra de Deus, na leitura das Escrituras, no dobrar dos seus joelhos, na prática dos jejuns programados, de consagração, em busca de entendimento e de conhecimento de Deus, de relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Segredo de Davi, ele dependia do Senhor o tempo todo. Inclusive nos momentos que ele caía, logo depois ele via e se prostrava
com cara no pó, com cara no chão, e abria o seu coração e se voltava para o Senhor Deus. E o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Deus, o alcançava ali e o abraçava, o acolhia e derramava dentro dele assim a unção do Espírito, a presença do Espírito. E Davi ali, ainda em meio em lutas, em meio em guerra, com espada na mão, enfrentando os inimigos junto do exército de Israel, ele ali com o Espírito de Deus guerreando, com o Senhor Deus dentro dele, o encaminhando e ordenando e abrindo trincheiras, e o Senhor vencendo as guerras para Davi. E ele, como homem de Deus, homem de batalha, homem de guerra, levado pelo Senhor pelos campos de batalha, não temendo o inimigo, mas olhando no olho do inimigo e dizendo: perdão, vou contra você no poder de Deus. E no seu quarto de oração, e no seu momento de oração com o Senhor, ele ali se prostrava diante do Senhor Jesus Cristo. Perdão. E adorava o Senhor e buscava alento no Senhor, alegria no Senhor, contentamento no Senhor. E o seu coração se agradava diante de Deus. E a sua alma se rejubilava diante do Senhor. Cantava hinos e cânticos espirituais e adorava o Senhor. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Não abra mão por nada do seu relacionamento pessoal através da sua oração diária, através da sua leitura bíblica diária. Não abra mão desses momentos com o Senhor na sua vida. Não abra mão. Não faça isso. Não faça isso. O relacionamento pessoal seu com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Deus, é tudo que você tem de mais importante na sua vida. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. Davi sabia que vinha do Senhor Deus a inteligência, que a sabedoria vinha do Senhor Jesus, que a sabedoria vinha do Senhor Deus. E ele buscava cotidianamente, ele buscava a direção, ele buscava a sabedoria dele, porque ele sabia que é do Senhor que provém todo dom perfeito, toda dádiva provém do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te oriente, que o Senhor Deus te alcance, que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que te dê sabedoria, temor do Senhor, graça de Deus na sua vida. Perdão. Para que você, em nome de Jesus Cristo, ande em novidade de vida e glorifique o Senhor em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus.